Donald Trump detona o governo Lula. Tem mais, tem uma bomba que vem aí. O Trump, ele prepara uma bomba para autoridades brasileiras do governo Lula e eu vou te contar já já qual bomba é essa. Ele declarou guerra aos comunistas, ao Foro de São Paulo. A turma da esquerda radical fica empolvorosa na América Latina. Ah, intervenção estadunidense. Quem não quer isso? O Lula. Secretário de Estado dos Estados Unidos diz que Maduro é fugitivo da justiça americana. É isso mesmo. O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que o líder venezuelano Nicolás Maduro é um narcoterrorista indiciado e foragido da justiça americana, escalando ainda mais a crise, em um momento em que navios militares americanos estão na região do Caribe, perto da costa do país. Donald Trump já deu a ordem para que qualquer aeronave venezuelana que se aproxime das embarcações sejam abatidas. A Casa Branca aponta Maduro como um líder de uma organização criminosa conhecida como Cartel de los Soles, grupo envolvido com tráfico internacional de drogas. O grupo foi designado como terrorista pelos americanos. Maduro, sendo seu líder, logo, também já tem uma ordem para ser executado pelo exército americano. E governo Trump acompanha nova denúncia contra Moraes. É isso mesmo. Integrantes da equipe de Donald Trump acompanham as novas denúncias de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, apresentadas à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Em contato com a coluna do Metrópolis, um representante do governo dos Estados Unidos afirmou que está ciente das alegações apresentadas por Tagliaferro. Segundo esse membro do governo americano, o material tem potencial para botar Moraes na mira de Washington, com medidas ainda mais duras que a Lei Magnitsky, podendo acarretar até mesmo em um pedido de prisão. Em entrevista, Tagliaferro disse que enviou aos integrantes do Departamento de Estado norte-americano os documentos que embasaram as acusações feitas contra Moraes no Senado. A decisão do que será feito agora está nas mãos das autoridades americanas. Donald Trump detona o governo Lula. Radical de esquerda. Foi assim que chamou o governo Lula. Tá aí o Trump na tela. Tá bom o que é mais, hein? Porque tem mais, tem uma bomba que vem aí. Depois do governo Lula ouvir verdades vindas da maior potência do mundo, logo antes do maior evento da comunidade internacional, que é a Assembleia Geral da ONU. Justamente o evento em que o Brasil fala por primeiro, por uma tradição da ONU. Mas não é só isso não. O Trump, ele prepara uma bomba para autoridades brasileiras do governo Lula e eu vou te contar já já qual bomba é essa. Mas antes, bora aqui assistir ao próprio presidente americano Donald Trump detonando Lula sem dó nem piedade. AP is reporting that you would be banning visas to delegations who will be attending the UNGA, the UN General Assembly, including Brazil. Your reaction on that, sir? That who's banning them? Trump administration. Well, I don't. We are talking about things. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil. Ouviram isso? Very radical left, ou seja, um governo radical de esquerda que tá, como ele diz aí, prejudicando muito o Brasil. Very badly, and they're doing very poorly, very, very poorly. So we'll see. É, pessoal, gente, o que é que falta para Brasília entender que Trump e o governo americano estão falando sério quando eles falam sobre os abusos do STF e sobre o desgoverno Lula, hein? Tá aí, de novo, depois de não sei quantas cartas pro Bolsonaro, depois das tarifas, depois de todas as restrições de visto, depois da Magnitsky. O que é que falta para eles entenderem que o regime de exceção e de censura que nós vivemos hoje precisa acabar totalmente para que o Brasil volte a ter um relacionamento saudável e amigável com os Estados Unidos? O que é que vai precisar acontecer? Será que o governo Trump vai ter que continuar soltando bomba atrás de bomba para eles entenderem? Vocês viram ali no início, né? Na pergunta da jornalista, ela citou restrições de vistos que o governo Trump está aplicando a várias delegações de diferentes países que estão se preparando para viajar a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer na semana que vem agora, no dia 9 de setembro. Pois é,
O Brasil é um desses países. Leia aqui comigo essa manchete que saiu na rádio CBN. O governo Trump planeja restrições contra autoridades brasileiras na Assembleia da ONU, diz agência. Depois de revogar o visto contra autoridades palestinas que iriam até a Assembleia Geral da ONU nesse mês, o governo dos Estados Unidos planeja novas sanções contra outros países no evento, que acontecerá lá em Nova York. Entre os alvos está o Brasil, que vergonha, que tradicionalmente ocupa um lugar de destaque na reunião dos membros. Parte dessas restrições seria relacionada à capacidade para viajar para fora da cidade de Nova York, impedindo contatos com outras autoridades dos Estados Unidos e até mesmo reuniões bilaterais fora do estado. Sim, gente, é isso mesmo. Como várias dessas autoridades possuem passaportes diplomáticos por força de um acordo dos Estados Unidos com a ONU e de tratados e convenções internacionais, o governo americano ele não pode impedir que essas autoridades viajem para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Mas essas autoridades ficam sujeitas a um regime extremamente duro na viagem se tiverem seus vistos aí restringidos pelos Estados Unidos. Essas autoridades só vão poder se deslocar do hotel para o prédio da ONU, do prédio da ONU para o hotel e depois para o aeroporto para irem embora. Não vão poder fazer mais nada na cidade. Não vão poder participar de outras reuniões bilaterais ou multilaterais entre países. Não vão poder participar de eventos paralelos. Não vão poder nem fazer compras, nem ir a restaurantes. E não podem sair de Nova York para nenhuma outra cidade dos Estados Unidos. Isso é o que aconteceu por anos, aliás, com diversos ditadores e líderes mundiais acusados de violações de direitos humanos, como Fidel Castro, que todos os anos viajava para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, mesmo sem ter visto. E parece que é exatamente isso que vai sobrar agora para pessoas como Alexandre Padilha, ministro da Saúde de Lula, que implementou o programa Mais Médicos no Brasil, que explorava médicos cubanos e fortalecia o regime ditatorial de Cuba. E aí, o Alexandre Padilha entrou na mira do Trump. Olha aqui o que disse o UOL. Estados Unidos deixam Padilha sem resposta sobre visto para a reunião da ONU. De tanto o governo Lula ficar aí elogiando Cuba, enaltecendo Cuba, se relacionando com Cuba, parece que o Brasil será a nova Cuba e receberá do governo americano um tratamento digno, não de um grande país como o nosso, mas um tratamento digno de uma Cuba, uma Venezuela, um Irã, uma Coreia do Norte. É ou não é uma nova porrada? Deus tenha misericórdia do nosso país enquanto a gente estiver debaixo dessa gestão petista. E me conta aí, você acha que Trump vai isolar Lula lá na ONU? O Trump repostou, na verdade, na sua Truth Social, né, uma mensagem da Rachel Campos Duffy, que é apresentadora do Fox and Friends, da Fox News, dizendo basicamente o seguinte: a maior conquista do Trump vai ser se ele conseguir derrubar os cartéis no poder de narco-estados como a Venezuela na América Latina. Por quê? Simples. Porque se trata da nossa vizinhança. São países do nosso continente, né, e que ameaçam a nossa segurança nacional. Então, esse vai ser o grande legado na geopolítica de Donald Trump, se ele conseguir se livrar desses cartéis. E o Trump foi lá e repostou, o que nos enche de esperança, porque a coisa está escalando. A coisa está escalando. A Venezuela mandou 2 caças fazerem um sobrevoo em cima do destroyer americano ali no mar, e os Estados Unidos enviaram 2 caças F-35 para Porto Rico, ali no Caribe, olhando, flertando para a Venezuela, né? O Maduro está entendendo que o seu governo está em xeque. Não só porque sua cabeça está a prêmio de 50 milhões de dólares, como os 4.500 fuzileiros navais com aparato militar que os Estados Unidos enviaram para a região já são mais poder bélico do que todo o exército venezuelano somado. Então, a gente não sabe qual é a estratégia, qual é o intuito, a gente sabe. É derrubar o governo Maduro. Mas a estratégia para isso, a gente não sabe. O que a gente viu essa semana foi um barquinho explodindo, matando 11 vagabundos, 11 terroristas, né? A turma da esquerda radical fica empolvorosa na América Latina. Intervenção estadunidense, sem julgamento e tudo. Eles estão autorizados a fazê-lo,
justamente por conta da lei contra o terrorismo. Por que é tão importante considerar o PCC um grupo terrorista? Porque isso vai permitir os Estados Unidos realizarem operações militares contra o PCC de forma direta. Quem não quer isso? O Lula, que mantém diálogos cabulosos com o PCC, mas acusa o Nicolas Ferreira, porque não passa de um canalha, como todo comunista, de ajudar o PCC. Então está muito claro que a esquerda radical tem uma ligação histórica com o crime organizado. O Foro de São Paulo, fundado por Lula e Fidel Castro, na década de 90, sempre tratou como um grande parceiro, aliado, as Farc. São narco-guerrilheiros. Então, de novo, a esquerda radical enaltece o crime organizado, protege, aliás, protege literalmente, com todo tipo de medida, a saidinha, a audiência de custódia, que o Lewandowski é o garoto propaganda, ministro do Lula de Segurança Pública hoje, né, é o serviço de atendimento ao criminoso, impedindo operação de helicóptero em favela, demonizando a polícia como fascista, focando de maneira obcecada na letalidade policial, tentando desarmar a população inocente, enquanto que os traficantes andam armados até os dentes com fuzis, armas que já são ilegais. Enfim, são ligados por um cordão umbilical, esquerda comunista e crime organizado. Por isso é tão importante o que o Trump vem fazendo. Ele declarou guerra aos comunistas, ao Foro de São Paulo, aos narcoestados latino-americanos. E essa realmente seria a sua grande conquista no continente, se ele conseguisse se livrar de Maduro para começo de conversa. Já o G1 vai nessa linha ridícula, né? Há um cartel de drogas liderado por Maduro na Venezuela, como afirma o governo Trump. Pesquisador diz que não é bem assim. Não é bem assim. Para especialistas, Estados Unidos criaram versão de Hollywood do cartel de Los Soles para acusar o presidente de ser um dos cabeças do grupo. A organização não é centralizada em uma figura como Pablo Escobar ou El Chapo, mas uma rede difusa que Maduro ajudou a instalar e a qual ele usa para se manter no poder. Então veja que mesmo a chamada cafajeste do G1, quando você vai ler o subtítulo, você fala, tá, então o Maduro é um dos líderes do cartel de Soles. O seu braço direito, Desdelo Cabello, é o número 1 do cartel e o número 2 do governo ditatorial venezuelano. Tá, entendi. Para fechar Estados Unidos e mostrar que há uma obsessão doentia, patológica da imprensa com Trump, né? Essa chamada merece o prêmio Canalice do ano. Em nova investida contra o sistema eleitoral, Trump diz que exigirá identificação do eleitor para voto. Encontre o erro. Encontre o erro na chamada. Aliás, essa notícia veio da Reuters, que não tinha essa introdução em nova investida contra o sistema eleitoral. Isso foi acrescentado pela Folha, que odeia Trump quase tanto quanto odeia Bolsonaro. Bom, onde que você pedir identificação do eleitor pode ser uma investida contra o sistema eleitoral? Só na cabeça da Folha de São Paulo. E, claro, da Carmen Lúcia. E todos aqueles que vêm com a narrativa de que você cobrar mais transparência na hora de votar é algo racista, preconceituoso, fascista. Agora, entendam uma coisa. Nos Estados Unidos não se exige ID para votar. No Brasil, sim. Ou seja, a Folha está dizendo que é investir contra o sistema eleitoral aplicar os métodos brasileiros de pedido de identificação do eleitor. Eu acho que a Folha podia ser incluída no inquérito aí como fake news ou como atentado antidemocrático, segundo os próprios critérios da turma. É ou não é? Mas veja o nível de loucura dessa gente. Bom, vamos falar então do Lula e do Brasil. O tarifaço veio aí.
e os Estados Unidos rechaçam o esforço brasileiro de contratar lobby para resolver o problema, dizendo: façam lobby em Brasília, não em Washington. Bom, eles não precisavam ter gastado dinheiro, sola de sapato, milha de voo para escutar isso das autoridades americanas. Bastava acompanhar aqui a live Tudo Consta, a Revista Oeste, o Paulo Figueiredo, o Braddock, o Sem Rodeios na Gazeta. Qualquer mídia independente está alertando desde o início o óbvio. Trump colocou uma exigência básica: parar com a caça às bruxas a Bolsonaro. Desde então, a elite empresarial brasileira se faz de cega, surda e muda. Mais surda do que qualquer coisa. Seus ouvidos moucos não conseguiram captar a mensagem. Então eles estão nessa de: não, vamos resolver aqui, veja bem, parceiros históricos, 200 anos, contrata um escritório de lobby aí, mostra nosso case. E tá lá a turma falando assim: tchau. Alckmin, que não consegue falar com ninguém relevante lá, diz que julgamento de Bolsonaro não afeta a negociação com os Estados Unidos. Claro, porque não há negociação com os Estados Unidos por meio de Alckmin, aquele que frequenta festinhas indecorosas de terroristas. Alckmin não está negociando nada com ninguém. Então é óbvio que nada vai impactar as negociações, porque elas são inexistentes. Agora, para negociar a sério com quem importa no governo Trump, a única coisa relevante, é falar do julgamento do Bolsonaro. Mas o Alckmin está mais preocupado em mostrar sua coleção de belas meias. Ele que denunciava que o ladrão quer voltar à cena do crime e terminou sua vida política cantando a Internacional Socialista ao lado de Lula e gritando: Lula! Lula! Esse era o quadro conservador dos tucanos. Para escancarar que sempre houve ali um teatro das tesouras, que todo tucano, no fundo, é um petista com terno Armani e perfume francês. Enquanto isso, as exportações para os Estados Unidos já caíram quase 20% só no mês de agosto. As consequências estão vindo. Quanto tempo mais a elite vai levar para descobrir que é sobre Bolsonaro, sobre o STF, e que é preciso resolver esse problema do Brasil hoje, que, aliás, é o problema do Brasil. O Brasil tem muitos problemas. A economia, a gente vai ver já já, está uma porcaria, tem que proteger seu dinheiro. Mas o problema brasileiro hoje chama-se consórcio PT-STF, que usurpou a nossa democracia. É um problema, portanto, institucional. Enquanto isso, o Brasil mirando cada vez mais no exemplo da China e o Lula levando o Brasil para o eixo do mal sob a liderança da China. Olha o que eles almejam para o Brasil. Os hospitais psiquiátricos na China são usados para silenciar quem critica o governo. Estamos tão longe disso já no Brasil? Eu acho que não. Aliás, o Celso Amorim, que estava na festinha indecorosa do Xi Jinping, sob o pretexto dos 80 anos do fim da guerra, mostrando a sua musculatura militar para o mundo e para os Estados Unidos, o Celso Amorim diz que não descarta parceria militar entre Brasil e China. Já temos parceria suprema, sem transparência, provocado pela imprensa independente como Gazeta do Povo. O STF não explicou o que mira ao fazer uma parceria com o Supremo Tribunal Chinês. Alguma dúvida de que o Brasil cada vez mais fala mandarim? Alguma dúvida de que esse é o grande regime inspirador dessa turma? Quem esqueceu, porque tem pouco tempo, e a memória do brasileiro às vezes é curta, do Gilmar Mendes no STF dizendo: somos todos admiradores do modelo chinês aqui.
E não houve uma alma viva no Supremo para rebatê-lo. Nem a do André Mendonça. Todos se calaram. A coisa está avançando rápido. Ou a gente vai para as ruas, grita anistia já, livra Bolsonaro da prisão, porque a anistia não é para pessoas, é para crimes. E, no caso, crimes imaginários, né? O atentado ao Estado Democrático de Direito. Eu entendo todo mundo que fala que tem que anular o processo, isso é o ideal, mas não há a prerrogativa do Congresso anular uma condenação do STF. A prerrogativa que o Congresso tem é de anistiar. No mundo ideal, não haveria sequer esse julgamento. No mundo ideal, não precisava anistiar ninguém, que ninguém cometeu crime. Eu sou o primeiro a entender isso, já falei isso em várias ocasiões. É uma questão semântica importante. Mas já que o STF está condenando fora de sua competência um monte de gente por esse crime, todos eles, inclusive Bolsonaro, precisam ser anistiados. Não existe anistia meia-bomba, acordo com o Centrão. O acordo com o Centrão, que talvez exista, seja o de que Bolsonaro apoia a anistia, inclusive sua, em troca de apoiar Tarcísio e Ciro Nogueira para a chapa de presidente. Sem nenhum nome Bolsonaro na chapa. Eu não sei se ele aceitaria um acordo desses, mas eu não duvido de que é o sonho dos ícones do Centrão fisiológico. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.